Olá, você sabe o que é stalking? Stalking é perseguição. No Brasil não se fala muito disso, diferentemente de outros países, principalmente nos Estados Unidos. Comum nós assistirmos filmes que uma pessoa persegue de forma obsessiva a outra, seja invadindo seu celular, seu computador, invadindo sua residência, às vezes até ingressando na residência da vítima, pegando objetos íntimos, calcinhas, sutiãs. No Brasil não se fala muito disso, até porque no Brasil não se dá muita bola para isso. Até o dia de ontem, o perseguidor, o stalking, ele era punido apenas com uma multa. Existia uma contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que é a perturbação do sossego alheio, que reprimia esse tipo de conduta. Mas acontece que o stalking é uma coisa extremamente perigosa, porque pode progredir para outras condutas mais graves, estupros, homicídios, pode levar a pessoa a ter depressão, até mesmo o suicídio. E por isso acabou sendo publicada ontem uma lei inserindo o artigo 147A no nosso Código Penal, punindo a conduta do stalker. Stalker é o perseguidor, aquela pessoa que persegue uma outra obsessivamente. E a pena passou a ser uma pena, para mim ainda continua sendo pequena, porque é infração de pequeno potencial ofensivo em alguns casos, a não ser que haja algumas circunstâncias que vão elevar a pena. Mas via de regra é infração de pequeno potencial ofensivo. Então a pena é de 6 meses a 2 anos, é uma pena pequena. O legislador acabou reduzindo essa pena. A pena originariamente prevista era de 1 a 4 anos. E acabou sendo reduzida de maneira drástica, porque no Brasil, infelizmente, o direito penal tem sido cada vez mais banalizado, então as penas são cada vez menores. Mas, de qualquer maneira, a situação melhorou, porque até então era uma contravenção penal, que via de regra era penada com multa, uma multa que geralmente ficava em torno de 1/3 do salário mínimo, e agora é crime, pode até ensejar a reincidência. E essa conduta de stalking, ela acaba influindo, violando de forma muito decisiva, muito sensível a tranquilidade, a paz de espírito das pessoas. Porque aquela pessoa que é perseguida de uma maneira obsessiva, ela às vezes tem nem vontade de sair à rua, pode ter problemas de depressão, pode ter uma série de problemas decorrentes da violação da sua paz de espírito. Hoje, o perseguidor pode ser qualquer pessoa, pode ser homem que persegue homem, homem que persegue mulher, mulher que persegue homem, tanto faz. O mais comum é o homem perseguir a mulher, mas também existe a perseguição de mulher contra o homem. E olha que essa perseguição de mulher contra o homem às vezes é mais obsessiva do que do homem contra a mulher. Verdade, eu tive vários casos nesse sentido, desse tipo de perseguição. Mas o que mais ocorre mesmo é essa perseguição do homem contra a mulher. E como que pode ser essa perseguição? O que diz a norma penal? A norma fala em perseguir. Perseguir de forma repetida, reiterada, uma forma obsessiva, constante, contínua. A própria conduta de perseguir já implica continuidade. Então, uma perseguição obstinada, obsessiva, reiterada, que pode ser realizada por meio de ameaças à integridade corporal, até à saúde psicológica da vítima. Olha, vou te matar, vou fazer isso. Manda carta ameaçadora, depois manda uma filmagem, manda um caixão, entra nas redes sociais, faz sinais, e de forma obstinada, reiterada, obsessiva.
E também ela pode se dar, aí já é uma maneira, eu acho que a lei até errou nisso daí, houve uma falta de técnica legislativa, porque essa perseguição psicológica, esse psicológico é muito mais o resultado da perseguição. Mas a norma fala em perseguição psicológica, a pessoa querer de todas as maneiras ameaçar a pessoa a fim de causar uma depressão. Então ela ameaça não apenas de causar um mal à saúde física, mas também à saúde mental da vítima. E não é apenas uma ameaça, porque a ameaça, o crime de ameaça é previsto no artigo 147. Ameaçar de causar mal injusto e grave, né? Ameaçar de morte, ameaçar de estupro, ameaçar de colocar fogo na casa. Aqui não é apenas uma ameaça, são várias ameaças de forma contínua que pode ser empregado qualquer modo de execução, seja por meio de cartas, mensagens nas redes sociais, tanto faz. A segunda forma de stalking é a perseguição a fim de restringir a liberdade de locomoção da vítima, a fim de que ela fique dentro de casa, não vá para o trabalho, não vá para a academia, que ela não tenha mais aquele direito de ir e vir, que é um direito constitucional nosso. Também, no mais das vezes, e o que me parece mais adequado, que essa restrição da liberdade é uma consequência da ameaça. A pessoa acaba, por meio das ameaças, ficando em casa, deixando de ir ao trabalho, deixando de ir à academia, deixando de frequentar um parque. Mas a norma trouxe, né, perseguir de forma repetida de tal modo que restrinja a liberdade de locomoção. É uma perseguição para restringir a liberdade de locomoção da vítima, esse direito de ir e vir, que, como eu já disse, para mim também houve erro de técnica legislativa, que essa restrição da liberdade, restrição de locomoção, é muito mais a consequência dessa perseguição por meio de ameaças, de graves ameaças, que podem ser realizadas de qualquer forma, palavras, escritos, gestos, cartas, né, simulação de estar dando tiro, tanto faz, envio de caixões, de caveiras, para a pessoa ficar desesperada. E a consequência disso, muitas vezes, é que ela não sai de casa, tem problema de depressão, às vezes até tenta suicídio. Muitas pessoas podem até se matar em razão de uma perseguição dessa, que acaba tirando a rigidez mental. E a última forma, também muito comum, é essa perseguição à privacidade da pessoa, de tal forma que vai invadir a privacidade das pessoas. A norma fala no direito à liberdade, que esse direito à liberdade não é aquele direito de locomoção que já é prevista, como nós vimos na conduta anterior. Mas essa conduta diz o direito de ir e vir, né? Então a liberdade da pessoa fazer, deixar de fazer alguma coisa, que só pode ser por meio de lei, porque a liberdade de locomoção, como eu já disse, é prevista no inciso anterior, na conduta anterior, melhor dizendo. E também, como eu já disse, essa perseguição que vai restringir a privacidade, violar a privacidade. Quando se fala em privacidade, está sendo englobada também a intimidade, que é algo mais profundo do que a privacidade. Então, tanto faz. A intimidade são os fatos mais profundos que nós temos, são aqueles segredos mais profundos. Já a privacidade é algo menos profundo, diz respeito ao cotidiano. E tanto faz se a privacidade ou a intimidade. Porque você viola algo menos profundo, se você violar algo mais profundo, é lógico que também vai estar englobado pelo tipo penal, que a gente chama de interpretação extensiva da norma. Então o stalker, por meio dessa perseguição, ele vai fazer o quê? Ele vai ameaçar de forma contínua, repetida, a vítima, vai restringir
a liberdade de locomoção da vítima e vai invadir também a esfera da intimidade e da privacidade e a esfera de liberdade no seu sentido genérico, naquele sentido de deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa que só pode ser mediante lei. E tanto faz se a vítima se sente intimidada ou não se sente intimidada, se a conduta ela tem de ser potencialmente apta a retirar a tranquilidade, a paz de espírito da vítima, que a gente chama de crime formal. E o importante é que esse crime também ele é habitual. Se não houver essa habitualidade, essa reiteração de atos, essa reiteração de condutas, não tem o stalking, não tem a perseguição. Porque perseguir, isso já diz, de forma contínua. E a própria lei fala repetidamente, continuamente, reiteradamente. Só assim nós teremos o stalking, crime habitual. Então, a crime habitual, é sempre bom nós falarmos que não cabe tentativa. Ou a pessoa pratica a conduta habitualmente e o crime está consumado, ou se não há habitualidade, não há. Se falar em stalking, pode ter artigo 150, que é a invasão da casa, pode ter o delito de ameaça, mas nunca stalking, que tem que ser de forma habitual, de forma reiterada. Outra observação que eu faço é que a vítima de stalking ela tem de ter a capacidade de se sentir intimidada. Então você vai fazer um stalking contra um recém-nascido? O recém-nascido nem sabe que está sendo perseguido. Ou uma pessoa que tem problemas mentais sérios, né? Ela também não tem ideia que está sendo perseguida. Então nessas situações a conduta não é apta a causar um resultado. Por quê? Porque a vítima ela não tem condições, ou seja, a condição mental, porque ainda não está desenvolvida, é um recém-nascido, ou porque ela não tem condições de compreender o caráter ilícito dessa conduta praticada contra ela. Ela não sabe nem do que se trata, são aquelas pessoas alienadas, mentais, totalmente. Ah, mas se invadir a casa dela, aí nós teremos a invasão da casa, se invadir a correspondência, teremos o crime de violação de correspondência. Stalking não. Stalking tem que ser de forma repetida, tem que haver uma perseguição contínua e a pessoa tem de ter capacidade de se sentir perseguida, senão não haverá esse delito. O material, a pessoa, né, objeto, o material, a pessoa, ela não tem essa capacidade, é um material impróprio para isso. Então o crime se consuma sempre que houver essa violação a esses bens jurídicos de forma contínua, de forma repetida. Lembrando que os bens jurídicos podem ser a tranquilidade, a paz de espírito, a privacidade das pessoas. E há uma causa de aumento de pena. A pena vai ser aumentada da metade se o crime é praticado contra criança ou adolescente. Criança é menor de 12 anos de idade, adolescente é de 12 a 18. Isso é definido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou se a vítima é idosa, maior de 60 anos de idade. É o Estatuto do Idoso, que também diz quem é idoso. Também vai haver o aumento da vítima, aumento da pena, desculpem, se a vítima tiver naquelas condições do crime de feminicídio. Então é pela condição de mulher, e a lei diz, artigo 121, parágrafo 2º-A, diz qual que é a condição de mulher. Vai dizer que é pelo fato da pessoa ser perseguida, no caso, em razão de ser mulher, aquela violência, aquela perseguição de gênero, simplesmente por ser mulher, eu vou persegui-la porque ela é mulher. Ou quando ela se encontra naquelas condições previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que traz as circunstâncias em que há o crime de violência doméstica familiar contra a mulher. E essas situações ocorrem principalmente em razão da hipossuficiência da vítima. A hipossuficiência pode ser econômica ou vulnerabilidade da vítima. E quando esses crimes são praticados com as pessoas
que se unem por razões de afeto, né? Namorado contra namorada, em relação de família, marido contra mulher, pai contra filho, mas sempre tendo como vítima mulher, sempre em razão do sexo feminino, sempre em razão de sexo ser mulher. Isso quer dizer que afasta o crime praticado contra o transgênero, aquela pessoa que não é mulher, mas se sente mulher. Porque a norma, nós estamos falando do princípio da legalidade, que fala é mulher. Mulher nessa situação é aquela que é mulher, biologicamente falando. Então, mesmo que tenha alterado o nome, não é mulher. Porque como nós estamos falando na tipicidade, no princípio da reserva legal, nós não poderemos fazer uma interpretação extensiva, nem a utilizar a analogia. Então, em razão do sexo feminino. Então, todas as vezes que essa perseguição for simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Então, vou perseguir porque ela é mulher, razão do sexo feminino. Ou se tiver em condições, naquela situação da violência doméstica, como eu já disse, essa relação entre homem e mulher, uma relação íntima de afeto, ou uma relação familiar mesmo, pai em relação à filha, né? Ou mesmo a mãe em relação à filha, desde que a vítima seja mulher, namorado com namorado. E também haverá o aumento da metade se houver concurso de pessoas, né? 2 ou mais pessoas praticam o stalker, a culpabilidade é maior, as consequências para o bem jurídico, a violação do bem jurídico vai ser muito maior, ou se houver emprego de arma. Como a norma fala arma e não fala arma de fogo, está falando arma de maneira genérica, então pode ser as armas próprias, que aquelas que são produzidas para ataque e defesa, punhal, revólver, metralhadora, tanto faz, ou arma imprópria. Aquelas que não são produzidas, não são fabricadas, seja artesanais ou não, pouco importa, para ser ataque e defesa, mas podem eventualmente ser utilizadas, uma faca de cozinha, uma faca de churrasco, né, um machado. Então, tanto faz. Se houver emprego de arma, então faz ameaça com a arma. A pessoa vai se sentir muito mais intimidada, né? A violação ao bem jurídico, intimidade é maior, então a pena também será aumentada da metade. Outra coisa importante é que se houver violência, a pena é somada. Então soma-se a pena da perseguição, né, de 6 meses a 2 anos, com a pena referente à violência. Então pode ser lesões corporais, leve, grave, gravíssima, tanto faz, porque a norma fala que a pena será somada com a pena do crime de stalker. E por fim, esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, o ofendido, a vítima, tem que levar o fato ao conhecimento da autoridade policial, levar o fato ao conhecimento do Ministério Público ou de um órgão da persecução penal e dizer, olha, eu quero que tal pessoa seja processada. Vai autorizar a investigação e que seja deflagrada uma ação penal. Então, o tipo penal extremamente importante. O stalking, muitas vezes, ele pode evoluir para crimes mais graves, homicídios. É extremamente importante, portanto, que aquela pessoa que se sentir perseguida numa situação dessa, leve o fato ao conhecimento da autoridade policial, leve o fato ao conhecimento do Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Então, espero ter podido esclarecer um pouquinho sobre um novo crime de stalking e um forte abraço a todos.